Bom dia, uma quarta-feira maravilhosa para você, que a doce presença do Espírito Santo inunde o ambiente aí onde você está. Eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu expulso agora todo o espírito de distração, todo o espírito de ansiedade, toda a confusão na mente, tudo aquilo que está a atormentar você, a tirar a paz do seu coração neste dia, que possa impedir você de receber esta semente da palavra que vai dar bom fruto na sua vida, trazer clareza, trazer direção, trazer discernimento, que você possa transbordar do Espírito Santo de Deus e da alegria dele, que você possa ser forte e corajoso para dar os passos de fé na presença do Senhor. Preste muita atenção ao que eu lhe vou dizer. Deus vai lhe dar direções. Nestes dias nós estamos aqui a falar de passos ousados de fé e de ser ousado e tudo mais. Você ouvindo a meditação devocional, a oração de ontem e de antes de ontem, nós estamos a falar de fé, de você avançar naquilo que você acha que é muito grande, mas foi o Deus que lhe colocou no coração. Então estamos aqui a desbloquear juntamente com o Espírito Santo, juntamente com o Senhor Jesus e com os anjos do Senhor, a trazer uma direção para você poder realmente viver com ousadia, você dando esse passo de fé, porque você dando o passo de fé que Deus está a colocar dentro do seu coração, você vai virar uma pessoa mais criativa, mais ousada e sabe, o Satã, ele quer que você fique paralisado e paralisada, ele não quer que você preste atenção sequer nesta mensagem, por isso é que eu comecei a orar para repreender distração, para repreender a ansiedade, porque são coisas que fazem a sua mente ficar distraída, divagante e não presta atenção. Às vezes você não tem culpa, você que se quer concentrar e não consegue ouvir a mensagem, e Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração hoje. Eu posso dizer ousadamente uma frase, que é uma frase que já ouvi dizer em algum lado, que é um divisor de águas, sim. Porque quando há mas eu vou falar a palavra um divisor de águas, mas não numa frase feita num momento inoportuno que não tem nada a ver. Mas é um divisor de águas porque quando o povo de Israel passou para o outro lado, para o lugar da vitória deles, eles passaram em terra seca. Então, estas mensagens estão a trazer para o seu coração um caminho seguro, estão a secar aí os seus medos. Eu não sei que tipo de tempestades é que estão aí na sua vida, que tipo de medos, que tipo de traumas você tem, que podem impedir você de realmente viver a boa, perfeita e agradável que Deus tem para a sua vida. Então, Deus vai-lhe dar caminhos que às vezes são arriscados. Mas se Deus está presente no risco, não deixe de dar, não deixe de ser a pessoa maravilhosa que Deus chamou para ser. Porque uma coisa, Deus pode lhe dar um sonho muito grande, uma visão muito grande, algo para fazer, uma direção, aquilo que você sente no seu coração, sente o seu coração a ferver, assim, eu devo fazer isto, eu devo de abrir a minha empresa, eu devo de mudar de país, eu devo mudar de cidade, eu devo investir no meu casamento, obviamente que isso é prioritário, não é? Investir no seu casamento, investir nos seus filhos, na sua família, a sua família sim, amar a Deus mais, avançar no ministério, fazer algo assim, começar a fazer qualquer coisa até para Deus. Eu não sei qual é que é o que Deus tem, sejam coisas completamente diferentes, tirar um curso, voltar para a universidade, não sei, mas olha, o risco só é risco quando Deus não está presente, porque se Deus está presente nesse sonho, esse é um risco que vale a pena ser arriscado. Não é um risco, é seguro porque está nas mãos de Deus. Você não sabe, você vai ser abençoado pelo caminho, as coisas vão acontecer no caminho, vão florescer no caminho, e talvez você esteja aí num barco, você pensa que é um barco seguro, está em alto mar no meio da tempestade, e Deus está a dizer para você caminhar sobre as águas. Olha aqui o que dizem em Mateus 14, 28. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu caminhe sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. E gritou: Senhor, salva-me. E no mesmo instante Jesus salvou. Então Jesus aqui não o criticou por ele se ter afundado.
Sabe, Pedro deu o passo de fé corajoso de andar sobre as águas, e muitas vezes Deus está a dizer para você sair de um ambiente, largar uma amizade que já não é nada para si, mas que você ainda tem ali um apego emocional, porque esta pessoa aqui é de fé. Eu falo-lhe, houve situações, e que houve uma situação na minha vida, eu podia falar de várias testemunhos, mas que Deus me honrou tanto, era tão difícil para mim largar uma companhia, que era uma pessoa até que acredita em Deus, mas a fé, com o passar do tempo, eu comecei a ver que não era igual a minha, que a pessoa não se alegrava com as minhas alegrias, só que havia ali um apego emocional já de há muitos anos, e aquela coisa do respeito também. Você não precisa de largar as pessoas e fugir de situações que Deus diz para você largar, assim como um bandido ou uma bandida, não precisa de o fazer. Você pode fazê-lo com muita sabedoria, com a superabundante graça de Deus e com muito amor. A pessoa vai fazer convites, sim, que acontecia comigo, a pessoa fazia convites, mas os últimos encontros que eu tinha tido com aquela amizade eram tribulação, nada santo. Eu saía ferida, saía magoada com comentários que a pessoa fazia, que eu via literalmente que a pessoa não se alegrava com as minhas alegrias, e até ao ponto que eu vi que esta pessoa não queria caminhar para o mesmo lugar que eu, mas sempre que precisava, ligava. Ou seja, houve uma altura que eu tive que obedecer a Deus. Comecei a ver que aquela tribulação não era normal, que aqueles avisos não eram normais. E isto aqui, eu estou a falar aqui de um exemplo de uma amizade, mas talvez você esteja a passar isto na sua vida espiritual, na sua vida profissional, até com atitudes que você tem que tomar e posicionamentos que você tem que tomar até dentro da sua casa, deixar de levar tudo assim tão... começar a ser uma pessoa mais sábia, que silencia mais. Talvez Deus tenha lhe dado essa direção para você ser mais sábio e orar mais, em vez de partir para a agressividade. Não sei para quem é que Deus está a falar isto. Em vez de partir para a agressividade e para a justiça própria, deixar nas mãos de Deus, orar mais e esperar, saber esperar uma resposta mais clara de Deus. Talvez Deus tenha dito, olha, se as coisas não estão a correr bem nessa empresa é porque eu te dei uma empresa para tu teres. Talvez as coisas não estejam a fluir nessa cidade, é porque Deus tem dado uma direção para outra cidade. Eu não sei, talvez Deus tenha chamado você para servi-lo no seu dom ministerial, servir até com os seus dons e talentos, fazer alguma oferta em especial a Deus. Então, aqui Pedro, ele foi ousado, ele saiu do barco, o barco era confortável, era seguro ali no meio da tempestade, e às vezes as pessoas estão na zona do conforto e Deus está a mandá-los andar sobre as águas, sair dessa zona de conforto. Sabe, porque às vezes a zona de conforto era como aquela amizade. Eu pensava que aquilo era um conforto para mim. Sim, eu pensava que era um conforto para mim, mas no dia que eu disse não, hoje não posso ir, Deus honrou-me tanto e abençoou-me tanto que eu não consigo imaginar. Eu senti a alegria do coração de Deus. Você consegue, porque Deus alegra-se, Deus ira-se, Deus fica triste, entristece. A Bíblia fala-nos isto, que é da alegria do Senhor, de entristecer o Espírito Santo. E eu sente quando a graça de Deus começa a fluir na sua vida. Então, não me desprezei. A pessoa só disse, olha, hoje não posso. Entende? Você vai conseguir se desvincular de certas e determinadas coisas que já não são para este tempo, que os seus barcos seguros, que você vê onde Deus está. O que é que eu disse anteriormente? Se Deus está presente no risco, arrisque. Se Deus não está presente no risco e não é Deus que está a orientar você a dar passos ousados, fique até Deus dar-lhe uma direção certa. Tenha sabedoria. Aqui para terminar, Hebreus 11:8. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia, ele ainda não tinha recebido, mas receberia por herança. Ele partiu sem saber para onde ir. Então, Abraão é o pai da fé, não é? Ele deu-nos o exemplo de sair daquela zona de conforto, como eu falei ontem, sair da casa dos pais, sair de uma cidade, de um lugar onde ele tinha as suas plantações, tinha os seus animais, tinha uma vida já construída ali, e foi para um lugar. E o que é que Deus fez como recompensa? Deus abençoou muito mais, ele deixou um legado incrível. Então, ele obedeceu. Então, melhor é obedecer do que sacrificar. Eu posso orar pela sua vida? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa restaurar, restituir, trazer um renovo, Pai, para esta pessoa que deseja, Senhor, ter uma mudança na vida e viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Talvez esta pessoa tenha algum trauma, tenha alguma mágoa, alguma amargura no coração, mas que possa ser arrancado esse espírito de amargura, toda a raiz de amargura, que esta pessoa aqui decida viver para o Senhor, viver uma vida de ousadia, de fé, dar os passos de fé
fé e buscando sempre entender se é Deus que está a direcionar ou não. Eu profetizo ousadia, fé, amor, esperança no coração.